Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a correção do em casa da página 571. Então eu quero que todo mundo abra a apostila de Química na página 571, que nós vamos fazer a correção desse em casa. Na verdade, esse em casa ele é referente ao capítulo 3. E todo o capítulo 3 nós vimos na sala de aula. Inclusive nós fizemos a maioria das atividades desse capítulo, só ficou faltando o em casa. E aí na última videoaula de Química, eu expliquei o capítulo 4, que é o capítulo que fala sobre a classificação das substâncias e das misturas. E eu pedi que vocês fizessem atividade em casa do capítulo 3, que ficou faltando, e todas as atividades referentes ao capítulo 4. Então, nessa videoaula, eu só vou fazer a correção do em casa do capítulo 4. Depois eu faço uma nova videoaula corrigindo o em casa e todas as outras atividades do capítulo 4, tá certo? Senão fica um vídeo muito grande. Então, vamos lá. Então, todo mundo abrindo a apostila, página 571, tá certo? Então, vamos lá. Em casa, número 1. Gabriel Newton, presta atenção aí, ó. Em um milho de pipoca, ao estourar, ocorreu mudança de estado físico da água, que passou do... Então, olha só. Dentro do milho de pipoca existe água, mas é uma quantidade muito pequena, então por isso que a gente não vê o milho úmido. E quando esse milho está no micro-ondas ou na panela, aquela água vai aquecendo, aquecendo, e aí de repente forma um vapor, e esse vapor cozinha o amido lá da pipoca e faz ocorrer aquela transformação química, né? Transformando o milho em pipoca. Então, a água que estava dentro do milho estava no estado líquido e ao ser aquecida passou para o estado gasoso. Então, a alternativa correta, letra C. Número 2. Na formação de uma nuvem, ocorreu mudança de estado físico da água, que passou do... Então, olha só, no ciclo da água, o Sol aquece a água superficial, essa água evapora e sobe. Chegando naquelas camadas mais altas da atmosfera, esse vapor de água, ou seja, água no estado gasoso, perde muita energia, ou seja, resfria e passa para o estado líquido. Então, as nuvens, elas são formadas por gotículas de água no estado líquido. Então, para formar uma nuvem, a água passou do estado gasoso para o líquido. O nome desse processo é condensação. Então, a alternativa correta é letra C. Vapor de água, vapor para o estado líquido. Vapor, pessoal, é estado gasoso. Eu até expliquei na sala de aula, mas vamos lá, vamos relembrar. Qual que é a diferença de gás e vapor? O estado físico é o mesmo, mas gás é uma substância que naturalmente ela já é gasosa. E vapor é uma substância que naturalmente era líquida ou sólida e por um aquecimento ela passou para o estado gasoso, tá certo? Vamos lá, questão número 3. Nessa questão número 3, pessoal, tem uma tirinha aí do Calvin, né, que vocês vão ler ela. E aí vem a pergunta. A partir do quinto quadrinho, Calvin começa a se tornar líquido por um processo físico de... Aí lá no quinto quadrinho, olha o que está acontecendo. Tudo sólido no corpo de Calvin começa a se dissolver, então ele está derretendo. Tudo sólido começa a se dissolver. Então, passagem do sólido para líquido. Como que é chamado esse processo? Fusão. Então, número 3, letter B, é a letra correta. Questão número 4. Leia o poema e depois responda aos itens que se seguem. Então, vamos lá, né? O poema. Cai chuva, molha a terra, águas limpas ficam impuras, vem o sol, aquece a água e o vapor vai para as alturas. O vapor sobe limpinho, em sujeira nem se pensa. Porém, lá em cima é tão frio que o vapor logo condensa. Nuvens cinza, nuvens brancas, tempestade ou chuva fina.
é água que volta à terra e o vai e vem não termina. E assim, num ciclo eterno que a natureza inventou, a água que hoje é suja, amanhã já se limpou. Então esse poema aí, ele fala sobre o ciclo da água, que eu inclusive já respondi a letra A. Letra A. Que os versos acima explicam de maneira simplificada. Então, o que o poema explica? O ciclo da água. Bom, letter B. Qual é o nome das mudanças de estado físico mencionada nos versos? Olha só. Lá no poema, mais no início, fala o seguinte, ó, vem o sol, aquece a água e o vapor vai para as alturas. Então, evaporação. Depois, vem o seguinte, ó, o vapor sobe limpinho, em sujeira nem se pensa, porém lá em cima é tão frio que o vapor logo condensa. Então aí está falando da condensação. Então a resposta é evaporação e condensação. Letra C. Explique o que significa os versos água que hoje é suja, amanhã já se limpou. Olha só, quando ocorre uma mudança de estado físico, da água para o estado do líquido para o gasoso, por exemplo, ou do gasoso para o líquido, a passagem ocorre somente com a substância pura, com a água. Toda impureza, por exemplo, se um rio está cheio de impurezas, a água que está evaporando, ela vai sozinha. Ela não vai levar aquelas impurezas. Então, nessas mudanças de estado físico, somente a substância pura é que vai mudar de estado físico. Uma mistura, ela pode até mudar de estado físico, mas primeiro vai um componente para depois ir o outro. Eles não vão juntos, porque cada substância tem seu ponto de fusão e ponto de ebulição próprios. Questão 5. Então, pessoal, ó, baseado nessa minha explicação, corrijam de vocês. Questão número 5. Certa quantidade de uma substância foi aquecida em um recipiente apropriado, sendo depois resfriada. O gráfico a seguir indica a variação da temperatura com o tempo e as mudanças de estado observadas durante o experimento. Observe o gráfico e responda o que se pede. Então, esse gráfico ele mostra duas situações. Primeiro, o aquecimento e depois o resfriamento. De A até E, a substância está aquecendo, e de F até J, ela está resfriando. E dois instantes foram marcados, o T1 e o T2, ou seja, instante 1 e instante 2. Aí vamos lá. Primeiro, registre em quais trechos a substância é encontrada somente nos. Letra A, estado sólido. Onde nós encontramos somente substância no estado sólido? A e J. Porque no A não aconteceu a fusão ainda e no J a solidificação já foi completa. Então, letra A e J. Letra B, no estado líquido, C e H. Por quê? No C, a substância já terminou a fusão e no H já terminou a condensação. Então, a resposta da letra B é C e H. Letra C, gasoso. Gasoso é na letra E e F, certo? No ponto E e no ponto F. A gente encontra só substância no estado gasoso. Letra D, sólido e líquido. Nos dois estados físicos, nós encontramos sólido e líquido no ponto B, onde está acontecendo a fusão, e no ponto I, onde está acontecendo a solidificação. E letra E, líquido e gasoso, onde nós temos esses dois estados físicos de uma vez. No ponto D, porque está acontecendo a ebulição, e no ponto G, porque está acontecendo a condensação. 2. Considere os valores T1 e T2 da temperatura e indique. Letra A. Qual dos dois é a temperatura de fusão? O T1. Letra B. A temperatura de ebulição? T2. Então a resposta da letra A, T1. A resposta da letra B, T2. Letra C. A temperatura de condensação. Condensação é lá no ponto G. Então, é o T2. Letra D, temperatura de solidificação. Solidificação é lá no ponto I. Então, é o T1.
Pergunta 3. A passagem de A até E envolve absorção ou liberação de calor? Se é aquecimento, é absorção de calor. Então, essa é a resposta, absorção de calor. E 4. A passagem de F até J envolve absorção ou liberação de calor? Ó, F até J está resfriando. Se é resfriamento, é liberação de calor. Bom? Questão número 6. Onda de calor mata mais de 120 pessoas na Ásia. A temperatura mais alta foi registrada no distrito de Sib, na província de Baluquistão, no Paquistão, onde o calor chegou a 52 graus Celsius. A notícia acima ilustra as possíveis consequências do descaso com a natureza. A tabela a seguir indica o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias presentes no cotidiano. Então aí tem o éter etílico, o álcool e o naftaleno. A temperatura de fusão e ebulição dessas três substâncias. Essas substâncias, quando expostas à mesma temperatura registrada no distrito de Sib, 52 graus, apresentam-se respectivamente. Então, olha só, o éter a 34 graus Celsius, ele passa para o estado gasoso, ele vaporiza. Então, na temperatura lá de Sib, 52 graus Celsius, ele vai estar gasoso. O álcool, ele só passa para o estado gasoso numa temperatura de 78 graus Celsius. Então, a 52 graus Celsius, ele vai estar no estado líquido, certo? Então, ó, éter gasoso, álcool líquido. E o naftaleno? O naftaleno, ele só passa para o estado líquido, ou seja, ele só entra em fusão a partir de 80 graus Celsius. Então, em 52 graus Celsius, que é a temperatura de Sib, ele vai estar no estado sólido. Então, a resposta é gasoso, líquido e sólido. Letra E. Questão número 7. Gálio e rubídio são dois metais visualmente muito parecidos e apresentam as seguintes propriedades físicas a uma atmosférica. Então, o gálio ele tem a temperatura de fusão 29,8 graus Celsius e temperatura de ebulição 2.404 graus Celsius. Já o rubídio, 39,3 é a temperatura de fusão e 688 é a temperatura de ebulição. Considerando esses dados, responda as questões. Letra A. Qual o estado físico dos dois metais em um dia com temperatura de 25 graus Celsius? Então, olha só, a temperatura de fusão dos dois é mais de 25 graus Celsius. Um é 29 e o outro é 39. Então, quer dizer que a 25 graus Celsius, eles não estarão em fusão ainda. Então, a resposta é sólido. Eles estarão no estado sólido. Letter B. Qual o estado físico dos metais em um deserto cuja temperatura chega a 45 graus Celsius? Olha só, a temperatura de fusão dos dois é inferior a 45 graus Celsius. Então, nessa temperatura, os dois já teriam derretido. Então, a resposta é líquido para os dois. Questão número 8. A tabela a seguir lista 5 metais. As duas colunas indicam as temperaturas de fusão e ebulição desses materiais em graus Celsius a uma atmosfera. Bom, aí tem 5 metais, né? Alumínio, ferro, chumbo, zinco e tungstênio. E a temperatura de fusão e ebulição dos três foram registradas. Aí vamos lá, na página seguinte. Atualmente, as lâmpadas que predominam em nosso cotidiano são as fluorescentes e as LEDs. Porém, elas foram precedidas por um tipo de lâmpada que prevaleceu por muito tempo, as lâmpadas incandescentes, que é essa aí da foto. Essas lâmpadas são formadas por um fio metálico, um fio muito fino, dentro de um bulbo de vidro, que com a passagem da corrente elétrica aquece até a temperatura da ordem de 3.000 graus Celsius. Então, a temperatura dentro de uma lâmpada dessa é 3.000 graus Celsius. Com esse intenso aquecimento, o fio passa a brilhar, incandescer, emitindo luz. Então, olha só, pessoal, o fio que está lá dentro dessa lâmpada, ele aquece tanto, né, 3.000 graus Celsius, que ele fica vermelho ao rubro. Ele fica igual uma brasa. E aí ele fica tão quente que ele começa a emitir uma luz muito forte. É assim que essas lâmpadas incandescentes funcionam. Então, olha só, aí vem a pergunta.
qual ou quais metais entre os listados na tabela pode ou podem ser usado ou usados para fabricar o filamento. Então tem que ser um metal que não derreta a 3.000 graus Celsius. E olhando lá na tabelinha, o único metal que tem uma temperatura de fusão superior a 3.000 graus Celsius é o tungstênio. Para o tungstênio entrar em fusão, para ele derreter, a temperatura tem que ser 5.555 graus Celsius. Então, o único desses metais aí que pode ser usado numa lâmpada é o tungstênio, e realmente é ele que é usado. Essas lâmpadas são chamadas lâmpadas de tungstênio também. Bom, questão número 9. Leia a tirinha. E aí a gente tem, né, o Garfield tomando sorvete, muito guloso, engoliu o sorvete de uma vez. O gato Garfield se espanta ao ouvir que sorvetes derretem. O motivo disso é... Então, olha só, por que ele ficou espantado? O amigo dele aí, né, o dono dele, que eu não sei o nome, fala o seguinte: coma seu sorvete antes que derreta. E aí, ao invés dele chupar o sorvete com calma, tomar o sorvete com calma, ele vai lá e engole de uma vez. E provavelmente é um hábito dele, ele faz isso o tempo todo. E aí ele pensa: uai, sorvetes derretem? Por que será que ele pensou assim? Porque com certeza ele sempre tomou sorvete tão rápido que ele nunca viu um sorvete derretendo. E aí a única resposta que encaixa nisso é a letra E. Garfield come tão rapidamente o sorvete que nunca pôde observar o sorvete mudar de estado físico. Bom? Bom, questão número 10, para finalizar. Opa, para finalizar não, ainda tem a 11. Uma prática culinária comum é colocar o alimento cozinhar ou esquentar em banho-maria. Considere a figura que esquematiza uma possível montagem do banho-maria. Então, banho-maria, pessoal, é quando a gente pega uma panela, coloca água nessa panela para aquecer, para ferver. Só que aí dentro dessa panela a gente coloca um ou outro recipiente. Pode ser um recipiente de plástico que resista, pode ser um recipiente de vidro. E aí dentro desse segundo recipiente, que vai estar mergulhado na água, a gente vai colocar alguma coisa para cozinhar. Ou chocolate para derreter, ou um pudim para assar. Então isso que é cozinhar a banho-maria. Bom, sabendo que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e que o alimento X tem temperatura de fusão igual a 120 graus Celsius, analise as seguintes afirmações. Então, ou seja, a água está a 100 graus Celsius, fervendo lá na panela. Ela não passa disso. E o alimento que está dentro do recipiente, a temperatura de fusão dele é 120 graus Celsius. Então, para ele derreter, a temperatura tem que ser 120 ou mais. Questão número 1. Enquanto houver água no recipiente, o alimento não sofrerá fusão? Correto, porque a água não vai passar de 100 graus. Então, a temperatura máxima que vai chegar àquele recipiente vai ser 100 graus, porque a água está transferindo calor para o recipiente. Se a água não passa de 100, o recipiente não vai passar de 100. Portanto, o alimento que está lá dentro não vai derreter. 2. A temperatura da água em ebulição atingirá o valor de 400 graus Celsius? Nunca. Temperatura de ebulição é ponto fixo, não altera nunca. Então, a temperatura de fusão da água sempre vai ser 100 graus Celsius, independente onde ela estiver. Terceiro, se a temperatura da chama reduzir para 390 graus Celsius, a temperatura da água em ebulição reduzirá a 10 graus Celsius? Não. A temperatura de ebulição não muda, ela é sempre a mesma, independente da temperatura da fonte de calor. Então, das afirmações acima estão corretas, letra A, somente a número 1. Agora sim, última questão, número 11. Considere os seguintes dados e propriedades das amostras de alguns materiais e responda aos itens a seguir. Então, aí a gente tem 5 materiais, né? X, Y, Z, T e W, e temperatura de fusão e ebulição deles aí listados. Letra A. Indique o estado físico de X e Y a 20 graus Celsius. Olha só, a temperatura de fusão dos dois
é superior a 20 graus Celsius. Um é 80 e o outro 650. Então, a 20 graus Celsius, os dois não terão derretido. Eles estarão ainda no estado sólido. Então, a letra A, a resposta é sólida. Letra B. Indique a substância que a 20 graus Celsius encontra-se no estado gasoso. Tem que ser uma substância que indique a substância que a 20 graus Celsius encontra-se no estado gasoso. Tem que ser uma substância que a temperatura de ebulição dela seja inferior a 20 graus Celsius. E a única substância que a temperatura de ebulição é inferior a 20 graus Celsius, ou seja, é menos que 20 graus Celsius, é a substância Z. A substância Z, ela vaporiza, ela passa para o estado gasoso na temperatura de menos 183 graus negativos. Então, letra B, resposta, substância Z. Letra C. O material T é uma substância pura ou uma mistura? Justifique sua resposta. Pessoal, o material T, ele tem uma temperatura de fusão e ebulição variável. Então, está variando aí a fusão de 57 a 51 graus negativos e a ebulição de 115 a 120. Se tem variação no ponto de fusão e ebulição, quer dizer que é uma mistura, não é uma substância pura. Então, letra C, resposta correta, mistura. Muito bem, pessoal. Então, essa é a videoaula de hoje, né, com a correção desse em casa. E aí, na próxima videoaula, eu vou fazer a correção das atividades do capítulo 4 de Química, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui nos comentários que fica mais fácil para mim responder, tá bom? Grande abraço e tchau.